Tudo bem, pessoal? Eu sei que estivemos mais de um ano afastados, mas agora estamos retornando aqui com as gravações do canal Democracia Não é Relativa. Christian aqui com vocês, e hoje nós vamos estar voltando a abordar alguns assuntos políticos que vêm ocorrendo tanto no Brasil quanto no exterior. E hoje exatamente vamos estar abordando o que envolve os dois, exatamente porque o nosso presidente foi para os Estados Unidos para participar da reunião da ONU, mas ele acabou dando uma entrevista na BBC e acabou cometendo algumas boas gafes e se entregando em muitos aspectos. É claro, né, ajuda muito o fato dele não estar sendo entrevistado pela mídia militante aqui do Brasil, porque é o único lugar onde ele dá entrevistas. Então, após a nossa vinheta, nós vamos estar trazendo aqui a entrevista dele para então fazer alguns comentários. Bora lá? You've written articles which you say are to start a dialogue with Donald Trump. Why not just pick up the phone to him? Porque eles não querem conversar. But he said you can call him Eles não querem anytime. conversar. Eles não querem conversar. Eu estou dizendo há 4 meses que nós estamos dispostos a conversar. É importante lembrar que quando o presidente Trump comunicou a taxação ao Brasil, ele não comunicou da forma civilizada que dois chefes de Estado se comunicam. But now, why not try to pick up the phone to him? Ele publicou no portal dele, e eu fiquei sabendo pelos jornais aqui no Brasil. Ou seja, eu tenho meu ministro da Fazenda, eu tenho meu ministro da Indústria e Comércio, que é meu vice-presidente, eu tenho meu ministro das Relações Exteriores, tentando conversar com os negociadores americanos e ninguém consegue conversar, porque eles não querem conversar. Eles não querem conversar, eles não querem multilateralismo, eles querem unilateralismo. Então, quando eles quiserem conversar, o Brasil está pronto para conversar. Pronto. Nós temos o meu vice-presidente, nós temos o meu ministro das Relações Exteriores e meu ministro da Fazenda disposto a conversar. E com o Trump, na hora que ele quiser conversar, eu estou pronto a conversar. President, can I just confirm one point with you? President Trump has said he's happy to talk anytime. Can I just confirm, have you tried to and he's just not picking up, or have you not tried to call? Olha, eu não tentei fazer chamada porque ele nunca quis conversar. Nunca quis conversar. So you've never tried to call Nunca Donald quis Trump? conversar. Uma coisa é falar com a imprensa, outra coisa é dizer o seguinte: ninguém tentou conversar com o Brasil. Eu estou dizendo para você que a informação da taxação eu recebi pela imprensa. Nem o meu Ministério das Relações Exteriores recebeu. Nem o meu ministro do Comércio, recebeu. Ou seja, foi uma coisa taxada simplesmente de uma pessoa que não quer conversar, não quer dialogar. Não é comigo, não, é com ninguém. Tá? E nós tentamos entrar em contato muitas vezes, tivemos várias reuniões, aliás, nós tivemos muitas reuniões com os Estados Unidos, e no dia 16 de maio nós mandamos uma carta cobrando uma resposta das negociações que a gente tinha feito. So to confirm, the reason you haven't tried to call is because he didn't try to call before imposing the tariffs. Is that correct? A razão que nós não ligamos é porque os americanos não querem conversar. Essa foi a razão. Eles não querem conversar. Eles acham que eles podem tomar decisões, publicar no jornal e a responsabilidade fica do nosso lado. Não. Ou seja, o que nós estamos trabalhando é o seguinte: nós entramos num processo no OMC, nós estamos entrando com um processo na seção 301 e nós vamos fazer a reciprocidade no momento que nós entendemos que é correto fazer a reciprocidade. Quem sabe, depois de tudo isso, haja a possibilidade de sentar numa mesa e negociar. In a few words, how would you describe your current relationship with President Trump? Olha, não tem relação. Não tem relação. Eu tive muita relação com todos os presidentes americanos. Eu tive muita relação com Bush, eu tive muita relação com Biden, eu tive muita relação com Obama, tive relações com ex-presidentes americanos, tenho a relação com o Reino Unido, com todos os primeiros ministros, tenho com toda a União Europeia, tenho com a China, tenho com a Rússia, tenho com a Ucrânia, tenho com a Venezuela, tenho com a Bolívia, tenho com todos os países do mundo. O Brasil não tem contencioso com nenhum país do mundo. O Brasil não tem contencioso e o Brasil não quer contencioso. Agora, many nations and leaders who disagree with Donald Trump politically have still built relationships with him. Do you regret that it might have been irresponsible not to, given the situation we're in now? Veja, deixa eu lhe falar uma coisa. O problema da soberania americana é um problema deles. Eu não posso ficar dando palpite na relação do presidente Trump com outros presidentes de países. O que me preocupa é a relação com o Brasil. O Brasil tem 201 anos de relações com os Estados Unidos. O que me estranha é que o presidente Trump, ao invés de forma civilizada, conversar com o Brasil, ele resolveu inventar uma história política. Ele resolveu inventar a inverdade
do déficit comercial. Depois disse que o Bolsonaro está sendo perseguido, que não tem democracia. O Brasil tem muita democracia. Aliás, tem muitos artigos hoje publicados nos Estados Unidos mostrando que o Brasil está dando um exemplo de democracia no mundo. O que eu disse era que se o presidente Trump tivesse feito aqui no Brasil o que ele fez no Capitólio, ele também teria sido julgado. Porque aqui a justiça é para todos. You have built relationships, as you say, though, with other world leaders. You went to Russia's World War II anniversary celebrations, for example. Como nós podemos perceber, em todo momento a entrevistadora pergunta se ele tentou conversar com o presidente Trump, mas ele sempre distorcendo e evitando responder a pergunta da jornalista. Exatamente, ele simplesmente dizendo: o Trump não quer conversar, sendo que os fatos mostram exatamente o oposto. Vamos analisar, por exemplo, a situação nos Estados Unidos e China. Por mais que tenha toda uma crise, todo um problema entre Estados Unidos e China, sempre que foi necessário para questões comerciais, Estados Unidos e China sentaram, conversaram e chegaram a acordos que são benéficos tanto para a China quanto para os Estados Unidos nas questões comerciais. O problema é que o Lula não quer conversar com os Estados Unidos, pois ele sabe que todo o julgamento que está ocorrendo no Brasil, ele é político. Pois onde nós temos ministros da Suprema Corte do Brasil antecipando seus votos, como nós estamos tendo agora a questão da discussão da anistia, onde só o fato de terem aprovado a urgência, ministros do Supremo já estão dizendo que se o que for aprovado vai ser, a Suprema Corte vai considerar inconstitucional, sendo que o texto nem foi definido o que vai ser aprovado. Como eles vão querer dizer que uma coisa que é inconstitucional, sendo que nem foi aprovada? E, principalmente, ministro do Supremo se pronunciando publicamente sobre alguma coisa que ele vai vir julgar. Sobre todo o julgamento, o fato de Moraes ter sido juiz num processo em que ele mesmo é vítima, já vários outros canais comentaram, vários outros grandes juristas mostraram várias falhas que existem dentro de todo esse processo. Lula não quer conversar porque ele não tem interesse em negociar com os Estados Unidos. Para o Lula, o interesse é manter o conflito, pois ele tem interesse em ter ganho de capital político com toda essa discussão com os Estados Unidos. Pois assim, toda a crise que está ocorrendo hoje no Brasil, ele tem a intenção de botar a culpa na taxação, na questão americana. Então, esquecendo que o problema todo está aqui internamente do Brasil, com um gasto público exorbitante, inflação só cada vez mais piorando, então a situação do Brasil não vai bem. E a culpa é do governo. Só que, como a frase que eles sempre utilizam, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Então eles têm interesse em manter esse conflito com o governo Trump para ficar botando a culpa dos problemas que estão ocorrendo no Brasil em cima do governo americano. Mas só que infelizmente quem acaba pagando por isso é o próprio povo brasileiro. Eu não preciso dizer aqui que Lula é um mentiroso, pois ele mesmo vai dizer isso para vocês. Vamos lá ver? Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim: ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. E foi com muita alegria que o meu amigo José Graziano, o diretor-geral da... Pessoal, como vimos, o vídeo ele é autoexplicativo. Mas, como a entrevista não foi com a nossa mídia militante, Lula acabou cometendo alguns sincericídios e sempre fugindo da principal pergunta da jornalista. Eu vou deixar aqui no link, o link da entrevista completa, lá do site da BBC News, para quem quiser assistir na íntegra, né, que não foi só esse, teve vários outros questionamentos, vários outros pontos em que o Lula se embaralhou e realmente não conseguiu responder corretamente
a entrevistadora, e qualquer um sabe que com mais de 2 neurônios que está cada vez mais difícil maquiar de que o Brasil vive uma democracia plena. Realmente, pessoal, está ficando cada vez mais complicado. Torcemos para que a situação melhore, em que os nossos ministros do Supremo acordem que eles devem seguir a Constituição e não apenas seguir os seus ideais políticos. Torcemos para que isso aconteça. Enquanto isso, enquanto eles ficarem insistindo, a tendência é aumentar as sanções do governo americano, tanto contra os próprios ministros e, infelizmente, contra nós, o povo brasileiro. Mas nós vamos continuar lutando e tentando trazer aqui, através das redes sociais, informações, dados e fontes e, claro, a nossa opinião sobre o que realmente está acontecendo no Brasil. E, infelizmente, o Brasil não vive uma democracia plena. Hoje o Brasil é uma ditadura velada. Tanto é que muitos canais já foram bloqueados e muitas pessoas têm que tomar cuidado com o que dizem para não correrem risco de ter suas contas bloqueadas e seus canais desmonetizados. Mas estamos aqui lutando e vamos procurar voltar a trazer informações para vocês. Muito obrigado a todos que ficaram conosco até o final. Se você ainda não tiver inscrito, aqui embaixo tem o botão inscreva-se. Lembre-se do nosso bom e velho like maroto e deixe aqui seu comentário. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.